Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero tratar de 3 assuntos hoje com vocês. O primeiro deles, o Ronaldo Fenômeno, ele mesmo de olho em PP. O segundo assunto, o Matheus Henrique falando sobre o término dos 3 volantes e também das férias prorrogadas no Grêmio. Antes disso, dá aquele moral de sempre, deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp para a bola não parar e a gente seguir falando muito de futebol e de Grêmio aqui. Hoje, a imprensa espanhola trata como o interesse do Sevilha na contratação do PP do Grêmio. Sevilha, clube da Espanha. Há bem pouco tempo atrás se falou no Ajax da Holanda. Depois se falou na Roma da Itália. E na semana passada, vocês vão lembrar que o Zico deu uma declaração dizendo que considera que o PP seja o jogador dos jovens brasileiros o mais preparado para jogar no futebol italiano. O Zico falou isso. Pois além desse interesse do Sevilha da Espanha, tem o interesse também do Real Valladolid, que é o time que tem como presidente ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno está de olho também no PP. E eu estou me apegando a esses 2 ídolos do futebol mundial e 2 brasileiros, o Zico, que hoje é diretor esportivo lá do Kashima Antlers do Japão e que rasgou elogios ao PP, considerando que ele é o jogador pronto desses novos para atuar no futebol italiano, e o Ronaldo Fenômeno, que hoje é presidente do Valladolid e que está interessado sim na contratação do jogador PP. Bom, aí nós vamos para uma outra situação. O PP tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2022, ou seja, o Grêmio não precisa se preocupar com a questão de contrato hoje do PP. Mas vamos para uma prática, eu estou trazendo algumas informações, eu vou dar um pouco agora do que eu penso, da minha opinião. Eu considero que se chegar uma boa proposta pelo PP, sem querer depreciar o jogador, o Grêmio precisa vender. Porque nesse momento, o orçamento do Grêmio já tinha previsão de pelo menos 2 jogadores sendo vendidos. Algo em torno aí de 88 milhões de reais teria que entrar ao longo do ano no caixa do Grêmio com venda de jogadores. Com a crise, com a parada da pandemia do coronavírus, essa situação se agrava um pouco mais. Então o Grêmio vai ter que vender. E querendo ou não, hoje o PP, embora seja um belíssimo jogador, ele é um reserva desse time do Grêmio. Ele rende muito bem, ele é um jogador que tem uma entrega fantástica, eu gosto muito do PP. Mas aí pensando com o lado não emocional, o lado racional, hoje ele ainda é reserva no Grêmio. E daqui a pouco você consegue vender o PP e pode preservar, por exemplo, titulares importantes como o Everton e até o Matheus Henrique. Portanto, depois do Zico, agora é a hora do Ronaldo Fenômeno elogiar o PP, só que com uma situação um pouco mais elevada de interesse. Porque o Ronaldo Fenômeno é presidente do Valladolid e quer contratar o PP para jogar com a camisa do clube espanhol. Essa é a situação do PP. Bom, o Matheus Henrique, que eu considero assim, se a gente botar uma lista lá dos prováveis jogadores que interessem do atual time do Grêmio, do atual grupo, tá? Não estou considerando só titulares, mas de todos os jogadores que possam interessar o futebol europeu, a gente vai chegar no nome do Everton, no nome do Jean-Pierre, a gente fala do PP, a gente fala do Matheus Henrique, geralmente esses jogadores do meio para frente. Pois bem, o Matheus Henrique também tem um mercado muito grande no futebol europeu, porque ele foi titular da seleção olímpica, essa mesma que o PP era reserva, o Matheus era titular. E o Matheus Henrique foi convocado para a seleção principal, também pelas mãos do técnico Tite. Pois o Matheus Henrique foi nosso entrevistado, hoje meio-dia, no Donos da Bola, programa que eu participo da TV Bandeirantes. E aí, perguntado sobre a situação dessa composição dos 3 volantes, o Matheus Henrique deu a informação que confirma aquilo que, por exemplo, eu já pensava e já trazia como uma possibilidade. O Renato só apelou para os 3 volantes, jogando com o Lucas Silva, com o Matheus Henrique, com o Maicon, justamente porque o Thiago Neves, que acabara de chegar, não estava ainda com a condição física ideal para poder virar um titular e dar aquela intensidade que o Grêmio costuma jogar, e o Jean-Pierre estava machucado desde setembro. Então foi uma necessidade que obrigou o Renato a colocar, desde aquele Grenal que o Grêmio venceu com o gol de Diego Souza dentro do Beira-Rio, essa utilização do sistema de 3 volantes. Tendo essa situação da melhora do Thiago Neves na condição que está acontecendo e também o retorno do Jean-Pierre que já era esperado, automaticamente aí o Renato vai optar. Eu acredito que o Lucas Silva segue titular, eu acredito que o Matheus Henrique segue titular e por mais, olha, me dói dizer isso, porque eu gosto demais do estilo de futebol do Maicon, mas eu acredito que daqui a pouco o Renato possa estar promovendo a volta de um meia, que seria o Jean-Pierre, e muito provavelmente possa estar saindo do time o Maicon. E uma outra situação interessante, porque nesta quarta-feira o departamento diretivo, todos os dirigentes do Grêmio, capitaneados pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, acataram a decisão que já vinha sendo discutida nos últimos dias pela Associação Nacional dos Clubes,
que é de prorrogar as férias dos jogadores. Então as férias que estavam programadas para que os jogadores pudessem voltar agora, não voltam mais, eles voltam só a partir do dia 1º de maio, provavelmente, a menos que alguma coisa não mude, né? As férias são prorrogadas por mais 10 dias, então os jogadores ainda ficam em período de férias até o dia 30 de abril, devendo se reapresentar a partir do dia 1º de maio. E aí eu quero a opinião de vocês aí. E aí, se precisar vender alguém, é o momento de preservar, quem sabe, um Everton, um Matheus Henrique, que são titulares absolutos, e de repente vender um jogador que tem muito futuro, mas que no momento que é o reserva do Grêmio, que é o PP, o Ronaldo Fenômeno está de olho nele. Tá bom? Deixa o like aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp para a gente continuar sempre com o hashtag Deixa que eu falo, resenha sempre, deixa o like aí. Abraço em todo mundo. E aí, vende o PP ou não vende? O Ronaldo Fenômeno está de olho no menino, hein? Até mais!